Fala pessoal, nesse vídeo vou trazer para vocês uma análise comparativa entre as ações da Taesa e da Transmissão Paulista, buscando responder a seguinte questão: qual das duas seria mais interessante a gente investir agora olhando para dividendos, tá? Qual das duas vão pagar um melhor dividendo no médio prazo? Nesse vídeo eu vou destacar pontos chaves da nossa análise, que vai ser nível de alavancagem dessas empresas, payout de dividendos e qual das duas está com a política de dividendos mais interessante, considerando as principais diferenças entre o lucro IFRS e o lucro regulatório, tá? As duas têm uma política de dividendos um pouco diferente, enquanto a Taesa ela paga em cima do lucro IFRS, a Transmissão Paulista ela paga em cima do lucro líquido regulatório. Isso vai se desdobrar numa diferença substancial no recebimento dos dividendos já no médio prazo, pessoal. E é isso que eu vou abordar nesse vídeo com vocês. Se esse vídeo te ajudar para análise e estudo desses ativos, eu peço que você fortaleça o nosso trabalho, se inscrevendo, deixando seu like. Lembrando que nada do que eu disser nesse vídeo se trata de uma recomendação de compra ou venda de ativos. Pessoal, inicialmente, quando a gente fala de empresa do segmento de transmissão de energia elétrica, essas empresas elas acabam destoando um pouquinho do modelo contábil tradicional. O modelo contábil adotado pela maioria das empresas é o modelo de normas internacionais de relatório financeiro, é o famoso IFRS. Entretanto, como as empresas do setor de transmissão, elas têm uma receita muito alongada e muitas vezes corrigidas ali pelos principais índices inflacionários, elas acabam gerando uma distorção muito grande nesse lucro IFRS. E é justamente por causa disso que existe uma norma contábil para empresas desse segmento, justamente visando reduzir essas principais distorções. Por isso que as empresas do setor de transmissão, todas elas apresentam seus resultados nessas duas formas contábeis. Está aqui o exemplo do resultado da Alupar do quarto trimestre de 2022, no qual ela traz os principais indicadores no lucro líquido societário, que é o IFRS, e os principais indicadores no lucro líquido regulatório. Pessoal, e apesar do lucro líquido regulatório refletir melhor o fluxo de caixa da companhia, a Taesa ela ainda paga os seus dividendos em cima do lucro IFRS. Isso acaba gerando uma certa discrepância. O exemplo que a gente vai ver aqui nessa análise é que o resultado regulatório ele vai muito bem, entretanto o resultado IFRS vai apresentando uma queda muito substancial nos últimos trimestres, principalmente em decorrência, pessoal, do índice inflacionário de reajuste dessas receitas, que é justamente aqui o IGPM. A Taesa é uma das maiores empresas do setor de transmissão de energia elétrica no Brasil hoje, e ela conta com mais de 15 mil quilômetros em linhas de transmissão. Como a gente pode ver, a Taesa ela ocupa boa parte do território nacional com suas linhas de transmissão, e esses contratos, pessoal, eles são reajustados por dois índices inflacionários, que é o IGPM e o IPCA. Quando a gente pega aqui os contratos mais antigos, de 2006 para trás, todos eles são reajustados pelo IGPM. Entretanto, os contratos mais recentes, a partir do ano de 2006, eles já passam a ser reajustados exclusivamente pelo IPCA. Tá? Isso aqui é um ponto interessante, porque quando a gente olha aqui para as concessões da Transmissão Paulista, a gente percebe que pouquíssimas concessões são reajustadas pelo IGPM. A grande maioria aqui é só pelo IPCA, pessoal. E qual que é o impacto disso para o resultado financeiro da companhia? Bom, isso é muito importante, pessoal, porque quando a gente analisa o comportamento desses dois índices inflacionários, que são justamente as taxas de reajuste das receitas dessas companhias, a gente percebe que o IPCA ele vem acumulando uma alta nos últimos 2 anos. Em contrapartida, a gente está vendo uma retração bastante significativa do IGPM. Analisando o comportamento desses dois índices numa janela de tempo um pouco maior, a gente percebe que no ano de 2019, esses índices eles andavam lado a lado. Entretanto, a partir do ano de 2020, o IGPM ele vem apresentando uma forte valorização e se descolando aqui do IPCA. Olha só que discrepância muito grande. E foi justamente nesses anos que a Taesa pagou um dividendo monstruoso para os seus investidores. Pessoal, quando a gente para analisar o lucro líquido da Taesa no ano de 2020 e 2021, a gente percebe que esse lucro ele fica muito acima da média. Então, até o ano de 2019, a Taesa ela apresentava um lucro líquido ali na casa de 1 bilhão. E quando chega em 2020 e 2021, ela praticamente dobra esse lucro líquido, entregando aqui uma cifra de 2,2 bilhões, justamente influenciada por essa alta acentuada aqui do IGPM. Olha só o impacto do IGPM no resultado financeiro da Taesa. E isso acabou se desdobrando num dividendo muito acima da média, pessoal. Então a Taesa ela pagava algo na casa dos R$ 2,50, R$ 3 de dividendos, e em 2021 ela vem pagar R$ 4,50, em 2022 ela paga R$ 4,85. Lembrando que esse dividendo pago no ano de 2022, ele é fruto tanto do exercício financeiro de 2022, como uma pequena parcela aqui de 2021, que foram dividendos extraordinários. Só esse resultado societário, que é o IFRS, ele é fortemente impactado pelos principais índices macroeconômicos, que é o IGPM e o IPCA. Como a própria Taesa vem destacando para nós no primeiro TRI de 2023, ela relata aqui que registrou uma queda de 30% no resultado societário, fortemente impactado pelos menores índices macroeconômicos. É
justamente isso que a gente está vendo. Como 50% dos contratos ainda são reajustados pelo IGPM, essa retração aqui do IGPM vem penalizando bastante o resultado financeiro da companhia. Quando a gente olha para o resultado regulatório, que é o que melhor reflete o fluxo de caixa da companhia, a gente vê que a Taesa vem realizando um bom trabalho, já que o lucro líquido regulatório cresceu 47% no período. Entretanto, a gente sabe que a base para o pagamento de dividendos é o resultado IFRS. E como houve queda bastante acentuada aqui nesse resultado IFRS, somado a isso a gente tem um nível de alavancagem bem elevado por parte da Taesa. A gente está falando aqui de dívida líquida sobre EBITDA de 3,9 vezes. Quando a gente considera ali o resultado regulatório, isso não deve abrir muito espaço para um bom pagamento de dividendos. E eu, como investidor de longo prazo, até prefiro que a Taesa ela restrinja um pouco mais o caixa, para liquidar mais essa dívida e também olhar para as novas concessões, pessoal. Isso é muito importante para você que compra a empresa com visão de sócio. A gente sabe que a Taesa tem muitas concessões que vão vencer em 2030, 2031 e 2032. É uma parcela bastante substancial da RAP, então é muito importante que a Taesa agora ela preserve mais o seu caixa, não distribua tantos dividendos, lide de maneira melhor com essa alavancagem para que nos próximos anos ela consiga ter um espaço maior para retornar com alto payout de dividendos. Lembrando que a Taesa tem essa característica de distribuir entre 60% e 90% do seu lucro líquido societário, o IFRS. Pessoal, quando a gente olha para dividendos, a situação da Transmissão Paulista ela acaba sendo muito mais favorável para um alto payout atualmente do que a da Taesa. Como a gente viu, a Taesa está passando por dificuldades porque um dos principais índices de reajuste, que é o IGPM, ele vem em queda nos últimos trimestres. Em contrapartida, a empresa está bastante alavancada e precisando também adquirir novas concessões, já olhando ali para o longo prazo, né? Em contrapartida, a Transmissão Paulista está numa situação mais confortável, pessoal. Primeiramente porque a empresa tem apresentado um forte crescimento na geração de caixa e um crescimento muito grande também aqui no lucro líquido. Quando a gente compara aqui o primeiro TRI de 2023 com o primeiro TRI de 2022, a gente está falando aqui de um crescimento de 105% no lucro líquido regulatório. Outro ponto-chave que acaba beneficiando bastante a Transmissão Paulista no quesito dividendos é o fato da empresa estar muito menos alavancada, né? A empresa atualmente está apresentando um indicador dívida líquida sobre EBITDA em 2,2 vezes, o que acaba abrindo bastante espaço para um alto payout de dividendos, tá? Quando a gente fala aqui de valuation, pessoal, a Transmissão Paulista está bem mais descontada que a Taesa, tanto pelo critério de preço sobre valor patrimonial, quanto pelo critério de preço sobre lucro. Quando a gente olha aqui para o PL da Transmissão Paulista, a gente está falando de um PL de 6,6 e sendo negociado um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial. Quando a gente olha aqui para os critérios de valuation da Taesa, a gente vê que a Taesa ela é negociada bem acima do seu valor de patrimônio líquido. Ela está com preço sobre lucro na casa de 8,2. Olhando para esse dividendo aqui, você pode acreditar que o dividend yield da Taesa está mais interessante do que a Transmissão Paulista. Mas, pessoal, o que a gente está olhando aqui é o fluxo de dividendos dos últimos 12 meses. O que você deveria fazer como investidor é tentar projetar o dividendo para os próximos 12 meses, certo? E nesse quesito a gente sabe que a Taesa ela vai ter um pouco de dificuldade de manter esse yield na casa dos 10%, principalmente por causa daqueles fatores já destacados no vídeo. Então, contração do IGPM, alta alavancagem por parte da empresa e, em contrapartida, também ela tem essa preocupação de adquirir novas concessões. Só agora falando de dividendos, a Transmissão Paulista deverá apresentar um yield mais interessante que a Taesa no médio prazo, pessoal, por causa de 3 pontos chaves. Primeiro deles é que a Transmissão Paulista está bem menos alavancada, o que vai abrir espaço para um pagamento maior de dividendos, ou seja, ela está com um endividamento mais controlado que a da Taesa. Segundo ponto aqui é que a Transmissão Paulista ela tem uma política clara de dividendos que se compromete a pagar no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, que é aquele lucro líquido que melhor reflete a geração de caixa da companhia, pessoal. Lembrando que esse aqui é o payout mínimo, ela poderá vir a pagar mais de 75%, desde que os níveis de alavancagem estejam bem controlados. E como a gente pode ver, eles estão bem controlados, que pode abrir espaço para um payout superior a 75%. O terceiro ponto-chave é que a empresa ela não tem sofrido tanto com a retração do IGPM, já que a grande maioria dos contratos de concessão eles são reajustados justamente pelo IPCA. E como a gente consegue ver aqui, o IPCA ele vem apresentando a alta nos últimos trimestres. Apesar de ele estar arrefecendo essa alta agora em 2023, ele deverá continuar crescendo em uma taxa de 4 a 6% ao ano. E por esses motivos, se eu fosse escolher uma dessas duas ações para aportar hoje, eu escolheria a Transmissão Paulista, né? Olhando, é claro, para o dividendo
no curto e no médio prazo. Dessas duas ações, a única que eu possuo em carteira é a Taesa e eu voltaria a fazer aportes nessa empresa caso ela viesse abaixo de R$30, porque apesar das perspectivas de dividendos não serem favoráveis no curto prazo, com certeza a longo prazo a empresa ela vai se reinventar, né? Adquirir novas concessões, reduzir a alavancagem e a gente deve ver no longo prazo um crescimento dos dividendos da Taesa também. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, deixe um comentário para me ajudar. Se não for inscrito, se inscreva para a gente conseguir crescer a nossa comunidade aqui no canal. Até o próximo vídeo.